Seguinte, queridões, como já aparece para todos aí, primeiramente um bom dia a todos, eu sou o Patrick Lopes e você está no Descoordenadas Geográficas. Como já está aparecendo para todos aí na tela, o nosso tema hoje são as chamadas migrações contemporâneas, ressaltando, sobretudo, os principais fluxos migratórios desse século XXI. Antes de mais nada, é bom a gente fazer aqui uma revisão conceitual e lembrar que migrações nada mais são do que deslocamentos individuais ou coletivos espaciais em busca de melhores condições de vida. Então, todo mundo que se dispõe a migrar, com exceção daqueles que fazem migração forçada, eles buscam ali melhorias nítidas na sua vida, sejam econômicas, sejam culturais religiosas, sejam políticas e étnicas, sejam por questões naturais e ambientais. Migrar, queridões, é um ato humano. Se o ser humano nunca houvesse migrado na vida dele, nós continuaríamos com pequenas espécies reduzidas em alguns lugares onde surgiram a nossa raça, como por exemplo ali no norte e centro da Europa, ou então ali no Planalto da Etiópia, de onde partiu o Homo sapiens. Quando nós falamos, queridões, das migrações atuais, a gente precisa relembrar um pouquinho de alguns antecedentes históricos. Historicamente, principalmente a partir do século XVI, mercantilismo europeu, quando nós começamos a ter aí a mundialização dos fluxos, né, dos fluxos de capital, dos fluxos de mercadoria e dos fluxos de pessoa, até o início do século XX, destacaram-se três grandes áreas repulsivas: a Europa Ocidental, a costa ocidental, do continente africano e também toda a região do subcontinente indiano. Quais eram as motivações dentro dessas rotas migratórias? Primeiro, a Europa. A Europa, queridões, ela foi o continente líder na chamada expansão ultramarina. E conforme os países europeus, como Portugal, como Espanha, como Reino Unido, como Holanda, como França, se arriscavam aí, ou se lançavam, na verdade, né, nas navegações ali dentro do nosso Oceano Atlântico, ela ia ocupando cada vez mais áreas, fazendo ali uma ocupação de exploração, na sua maior parte, em continentes como a América, praticamente toda colonizada por europeus a partir do início do século XVI, a Ásia em movimentos pontuais, mas mais pesadamente a partir do neocolonialismo, com os lá no século XVIII e XIX, e a nossa querida a África, a partir do neocolonialismo, assim como o sul e sudeste da Ásia, e também a Oceania nesse mesmo período. As motivações para essas migrações europeias, queridões, elas passam desde, claro, a busca ali por novas mercadorias dentro da expansão do capitalismo mercantilista, como também por reformas políticas e religiosas, mudanças no Reino Unido, mudanças na França, mudanças na Itália, fizeram com que várias pessoas que seguiam fés diferentes buscassem outro espaço para professar a sua fé, como também em países, sobretudo da Europa mediterrânea, como a Espanha e a Itália, as constantes crises de superpovoamento faziam com que os governos locais entrassem em contato com governos recém-independentes aqui da América para reforçar cada vez mais esses fluxos, expulsando uma quantidade cada vez maior de população. Já no caso do continente africano, queridões, nós temos ali um triste passado de migrações forçadas, onde os africanos, eles eram considerados cativos, eles eram escravizados, eles tinham uma transferência forçada nas péssimas e desumanas condições dos navios negreiros e iam em direção às Américas, onde são um elemento muito importante, muito participativo dentro da composição étnica de hoje, boa parte dos países americanos. Brasil, países do Caribe, sul dos Estados Unidos,
tem uma participação negra muito forte na sua população, como ainda consequência desse fluxo forçado. E, como aparece aqui na imagem que ilustra esse slide, foram várias e várias etnias africanas migradas forçadamente. Além disso, muitas etnias que viviam próximo ao litoral, aonde os europeus principalmente colocavam ali as suas possessões, colocavam ali os seus pontos de apoio e captura, acabaram migrando para o interior do continente, aumentando ali os conflitos étnicos sempre presentes no continente africano. E, por fim, o nosso subcontinente indiano, onde hoje nós encontramos Paquistão, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, também foi um lugar de muitas migrações forçadas, dirigidas principalmente pela força colonial da nossa querida Inglaterra. Essa força colonial, meus queridos, ela expulsava, ela migrava forçadamente esses hindus, esses paquistaneses, por duas maneiras, por dois motivos, aliás. O primeiro deles, para que eles servissem como força de trabalho em outras colônias. Então, nós tivemos muitos indianos, por exemplo, indo para o Oriente Médio, nós tivemos muitos indianos indo para o Egito, muitos indianos indo para a África do Sul, vindo aqui para o nosso vizinho do norte, para o Suriname, para alguns outros países insulares ali da América Central, mas esse mesmo movimento, ele também servia como uma forma de controle populacional e uma forma de contenção aos movimentos nacionalistas locais. Tanto é que Índia e Paquistão só vão conseguir a sua independência de fato e de direito ali pós Segunda Guerra Mundial, já em 1947 e 1948. O pós-Segunda Guerra Mundial, queridões, ele marca uma alteração nesses padrões de fluxos. A partir da Segunda Guerra Mundial, a Europa, que antes era um continente repulsivo, passa a se tornar um continente atrativo. E o crescimento das desigualdades, somados ali às rivalidades da Guerra Fria, fazem com que países da América e da África passem a se tornar áreas repulsivas, eles que antes eram atrativos. Ao fim da Guerra Fria, nós entramos já em 2020, já em 2001 na nossa nova ordem mundial, quando a gente passa a ter, no século XXI, padrões de três fluxos distintos. O primeiro desses padrões, meus queridos, é de países centrais em direção a países centrais. Ou seja, populações japonesas, israelenses, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, do Canadá, que migram para países como o Canadá, os Estados Unidos, a Europa Ocidental, o Japão e Israel. É um fluxo, queridões, geralmente ligado ao reposicionamento de mão de obra. Você busca uma melhor posição profissional ao se dirigir para outros países que estão ali no seu mesmo nível econômico, que estão muitas vezes no seu mesmo nível de qualidade de vida. É claro que esses fluxos migrantes eles vão enfrentar algumas dificuldades, mas a maior parte dessas dificuldades são aquelas dificuldades habituais relacionadas ali ao choque de cultura. Você não tem, por exemplo, grandes movimentos xenófobos de americanos contra a entrada de canadenses, ou de franceses contra a entrada de alemães, de japoneses contra a entrada de coreanos, ou de canadenses contra a entrada de japoneses. Você acaba tendo, sim, problemas ali pontuais por questão da adaptação a esses novos lugares. Um outro fluxo padrão é o que se desenvolve de países periféricos para países centrais. Esse daqui é aquele que mais vem chamando atenção nas últimas décadas do nosso século, por ser o que mais vem movimentando pessoas e o que mais vem trazendo também alguns choques, não somente culturais, mas choques também no sentido estrito da palavra, né, de conflitos entre esses fluxos migratórios. A base motivacional desses fluxos é a base socioeconômica, onde a pobreza instalada nos países periféricos, agravadas por crises ambientais, agravadas por crises econômicas, agravadas por crises políticas, acaba fazendo com que parte importante da sua mão de obra
busque novas oportunidades de vida em países considerados desenvolvidos, em países considerados centrais. Esses fluxos, queridões, eles vão marcar problemas já na sua execução, como a presença de polícias de fronteiras, como é o caso que você tem entre México e Estados Unidos, cercas, muros anti-imigrações, que, de novo, você tem ali na fronteira México-Estados Unidos, mas você também tem em Ceuta e Melilla, você também tem entre Israel e Palestina, dificuldades naturais, como ambientes áridos para essa migração, como o deserto do Saara, ou mesmo o deserto ali da Califórnia, onde recentemente nós tivemos o falecimento de uma brasileira que morreu desidratada ali, tentando fazer essa migração ilegal, e grandes distâncias a serem percorridas, seja por terra ou seja por mar, como no caso dos fluxos ali que marcam o mar Mediterrâneo, das populações que deixam o norte da África em direção aos países do sul da Europa. Só que essas dificuldades dos imigrantes de países periféricos não acabam quando eles chegam ao país. Ao chegar a esse país de origem, queridões, eles possuem ali mais e mais desafios, como a ilegalidade, que muitos acabam tendo, porque eles não migram de forma legal, é sempre uma mão de obra ilegal, os chamados clandestinos, a vivência em moradias precárias, que é muitas vezes o que eles conseguem pagar, que é muitas vezes aonde eles conseguem viver, às vezes moradias até coletivas, ou mesmo abrigos de instituições de acolhimento aos imigrantes, a superexploração da sua força de trabalho, já que essa população chega sem dinheiro algum e tem que inicialmente buscar sobreviver, e muita gente se aproveita disso, pagando salários cada vez mais baixos para jornadas de trabalho cada vez mais altas, e essa população, por ser ilegal, não tem nem com quem muito reclamar. A exposição à criminalidade, que faz com que eles sejam alvos fáceis ali para cooptação criminosa, e a simples xenofobia, a rejeição que as populações locais acabam apresentando a essas populações migrantes, seja pelo medo de perderem seus empregos, seja por divergências religiosas, seja por discriminação étnico-racial, ou seja por ignorância mesmo, como todo e qualquer movimento xenófobo. Temos ainda um grande fluxo padrão que é de países periféricos para países periféricos. Em números absolutos, pessoal, esse é o que mais movimenta pessoas. Ah, mas por que a gente não ouve falar tanto desses fluxos periféricos? Basicamente, queridões, porque é de lugar pobre para lugar pobre. Em lugares pobres, quando eles não estão incomodando ninguém, eles não são notícia, eles não são alvo de debate, não são alvo de documentários especiais. As motivações que fazem com que uma população deixe um lugar pobre por outro lugar pobre, elas são das mais variadas possíveis. Seja ali a economia, quando a economia do seu país está em colapso e você busca outro que também não está muito bem, mas está bem melhor que o seu, sejam por questões culturais religiosas, como constantes guerras civis ou a instalação de ditaduras, ou a proibição de algum tipo de credo que bota em risco a vida dessas pessoas, ou por questões naturais ambientais, como a expansão dos desertos, como o aumento do nível do mar, como ali a perda de fertilidade do solo, tudo isso acaba pesando muito nessas migrações. São migrações, queridões, geralmente feitas a pé, sem muito apoio e que buscam se estabelecer em países vizinhos. Nesses países vizinhos, muitas vezes essa população é impedida de entrar e acaba criando ali os caóticos campos de refugiados, onde cada vez mais pessoas passam a viver em condições humanas mais preocupantes e também mais precárias. Esses campos de refugiados, ignorados pela grande mídia, ignorados ali pelas discussões políticas em geral, eles acabam sendo servidos por organismos internacionais, como a Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a Cruz Vermelha, a FAO, que é a Agência das Nações Unidas para a Fome e o Abastecimento, os Médicos Sem Fronteiras, que vivem fazendo campanhas, vivem fazendo ótimos trabalhos nesses campos.
Falando agora, queridões, especificamente de alguns fluxos, a gente chega a alguns dos mais movimentados e que mais vem chamando a atenção nos últimos anos. O primeiro deles, queridões, são os fluxos de latino-americanos em direção aos Estados Unidos. Esses fluxos, eles são absurdamente fluxos econômicos. Por quê? Porque se você olhar e reparar na fronteira México-Estados Unidos, além dela ser uma fronteira entre dois países, ela é uma fronteira entre dois mundos distintos. Ao norte, a América anglo-saxônica, considerada rica, considerada desenvolvida, ao sul, a América Latina, considerada pobre, considerada atrasada. Esse fluxo, queridões, ele tem uma constância muito grande, o que faz com que essa fronteira terrestre de quase 4.000 quilômetros entre México e Estados Unidos tenham dois títulos que pareçam assim discordantes. O primeiro, essa é a fronteira mais vigiada do mundo, como também essa é a fronteira mais permeável do mundo. Não existe nenhuma outra fronteira onde seja tão vigiada, onde a polícia de fronteira seja tão ativa, onde você tenha tanta tecnologia para combater esses imigrantes, como também não existe nenhuma outra fronteira por onde tantos imigrantes entrem a cada vez. A recepção, queridões, do Estado, né, dos governos norte-americanos em relação a esses imigrantes latinos, ela depende muito de como está a economia dos Estados Unidos. Se você passa por um momento de recessão econômica, esses imigrantes eles não são bem-vindos. Por quê? Porque eles vão acabar disputando o mercado de trabalho na base da pirâmide social do trabalho com populações nativas norte-americanas. E população nativa é população eleitora, seja em escala municipal, seja em escala estadual, seja em escala federal. Agora, se a economia norte-americana vai bem, digamos que se faz mais vistas grossas, se faz mais ali uma aceitação maior a esses imigrantes. Por quê? Porque eles vão de novo ocupar postos de trabalho, só que dessa vez postos de trabalho pouco almejados pela população norte-americana, mas que são postos de trabalho evidentemente muito importantes para as economias locais, estaduais e nacionais. Nem todo latino, queridões, que chega aos Estados Unidos, ele tem o mesmo tratamento. A gente pode dividir esses fluxos migratórios em três grandes grupos. Vamos colocar aí que 95% desses latinos são aqueles que recebem o nome pejorativo de ticanos, ou até mesmo braceiros, ou mais pejorativo ainda, cucarachas, que são latinos americanos em geral, mexicanos, hondurenhos, salvadorenhos, brasileiros, chilenos, colombianos, uruguaios, jamaicanos, que migram para os Estados Unidos, se tornando mão de obra barata ali e buscando, como diz o velho jargão, fazer a América. Você tem um grupo diferenciado, segundo a sua origem, que são os porto-riquenhos. Porto Rico, queridões, não é um estado norte-americano, isso já foi rejeitado até em plebiscito, de Porto Rico se tornar o 51º estado norte-americano, mas também não é um país independente. Porto Rico é um estado associado aos Estados Unidos, o que faz com que os seus habitantes tenham todos os deveres que um cidadão norte-americano comum tem, e tenham alguns direitos. Entre esses poucos direitos está o direito ao livre trânsito no território. E se você comparar a economia norte-americana com a economia porto-riquenha, é claro que jovens porto-riquenhos darão sempre a preferência a estar nos Estados Unidos. Esses jovens porto-riquenhos, eles acabam migrando principalmente para as grandes cidades, onde é comum ali a formação de guetos destinados a diversas etnias, a diversos grupos sociais dentro das periferias norte-americanas. E por fim, nós temos os cubanos. Cubano também tem um tratamento especial desde a adoção da Lei dos Pés Secos, uma lei de lá da época da Guerra Fria
que visava desestabilizar o governo cubano pós-revolução cubana, pós-golpe castrista, em que os Estados Unidos concede cidadania e a vivência legal para todo cubano que consiga chegar até o seu território. Então, isso, em um momento de crise econômica como vive a ilha caribenha, acaba sendo atrativo e você tem muitas e muitas levas de cubanos se jogando ali no Mar da Flórida, tentando entrar pelo México, para ter acesso aos Estados Unidos. Esse fluxo, queridões, além de ser marcado pela xenofobia, além de ser marcado pela violência, ele já começa a se marcar também por um secretismo cultural. Por quê? A população de origem hispânica ela é cada vez mais comum nos estados do sul e nos estados do sudoeste norte-americano. Faz, por exemplo, com que o futebol, o que eles chamam de soccer, comece a ser um esporte muito praticado, né? O próprio americano nato ele não curte muito o futebol. Quem gosta disso são os descendentes de latinos que acabam chegando até ali. Como também, queridões, algumas mudanças culturais, como o Spanglish, que seria quase que um dialeto, onde se mistura o espanhol desses imigrantes com o inglês dos nativos e há sempre ali uma tentativa de comunicação horizontal entre as pessoas. Um outro fluxo que eu quero chamar a atenção para vocês é o fluxo de extracomunitários, ou seja, pessoas que não fazem parte da comunidade da União Europeia, em direção à União Europeia. Migrar para a Europa, queridões, é uma constante desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o continente passou pelo seu processo de reconstrução, o dinheiro vinha do Plano Marshall, mas a mão de obra ela tinha que vir de outras áreas do mundo. Foi um fluxo relativamente tranquilo e constante até a crise do estado do bem-estar social nas décadas de 70 e 80. A partir dali, a União Europeia começou a adotar medidas mais rígidas anti-imigração, como o espaço Schengen ou como a construção de alguns muros, sobretudo os muros de Melilla e de Ceuta nos enclaves espanhóis, perdão pelo soluço, nos esclaves espanhóis, ali no nosso querido Marrocos. Esse fluxo, queridões, ele tem crescido muito devido aos efeitos da grave crise econômica de 2008, que piorou as situações, sobretudo nos países da Europa Oriental, que passam a buscar Alemanha, França, Suécia, Reino Unido como uma esperança econômica, como também nos países do norte da África e do Oriente Médio, que ainda sentem as consequências daquele movimento iniciado em dezembro de 2010, chamado de Primavera Árabe. Consequências como a guerra civil síria, consequências como o aumento da extrema pobreza ali na Líbia, a volta de uma ditadura muçulmana no Egito. Então, sobretudo, os jovens acabam migrando para a União Europeia. Nesse fluxo, queridões, a presença da xenofobia contra esses imigrantes também é muito grande. E essa xenofobia, sobretudo do pessoal do norte da África e do Oriente Médio, ela acaba sendo agravada também por uma grande islamofobia, onde o simples fato de você ser islâmico para uma parte considerável da população é porque você é perigoso, então você deve ser vigiado, você deve ser punido, você deve ser até banido de alguns países. Essas discussões migratórias foram um dos fatores, por exemplo, chave ali na decisão do Reino Unido em abandonar a União Europeia no processo chamado de Brexit. Essas migrações, elas continuam acontecendo, tá, gente? Não é porque parou de aparecer na mídia que essas migrações, elas cessaram. Também vale a pena chamar a atenção para a diáspora venezuelana. A Venezuela, queridões, é um país que já perdeu cerca de 1/6 da sua população desde o começo desse século. Isso se dá por quê? Isso se dá pela estagnação econômica, pelo momento de paralisação da chamada Revolução Bolivariana. Uma série de medidas sociais iniciadas pelo ex-presidente Hugo Chávez, mantidas pelo ditador Nicolás Maduro, que acabam dificultando a vida
simples da Venezuela, uma população que hoje está mais de 90% abaixo da linha da pobreza. Essas dificuldades econômicas também levam a dificuldades sociais e a repressão política ali da perseguição dos partidários a Nicolás Maduro em relação aos seus opositores também acaba expulsando muita gente da Venezuela. Os principais destinos são países próximos, como a Colômbia, como o Equador, como o Peru, países mais ricos, como Estados Unidos, como Espanha e também o Brasil. Só que a migração de venezuelanos para o Brasil, queridões, ela também não é assim tão expressiva, porque a fronteira entre Venezuela e Brasil é aquela que nós chamamos de fronteira morta. São poucas cidades venezuelanas aqui no sul, são poucas cidades brasileiras aqui no norte de Roraima, então não é um destino preferencial. Mas aqueles que vêm para o Brasil, eles acabam chegando em condições terríveis. A Operação Acolhida, desenvolvida pelo Ministério Brasileiro desde 2018, ela é responsável por acolher, por cuidar e por redistribuir esses imigrantes venezuelanos para evitar que haja uma superconcentração em lugares já de serviços muito complicados, como, por exemplo, o estado de Roraima, sobretudo a cidade de Pacaraima. Para finalizar a nossa aula, um fluxo, queridões, que ele é pouco citado, por ele movimentar poucas pessoas. Mas ele movimenta poucas pessoas porque os países de origem são países pouco populosos. Pode ser um fluxo pouco expressivo em termos absolutos, mas muito expressivo em números relativos. Vem ocorrendo uma verdadeira diáspora de pequenos países ali da Micronésia, de pequenos países da Polinésia, como Kiribati, como Tuvalu, como Samoa, como Tonga, como a própria Micronésia, em direção à Austrália e Nova Zelândia. Essas populações migram, seja por conta da estagnação econômica e da falta de possibilidade de crescimento que esses pequenos países insulares possuem, ou mesmo por desastres naturais, como o aumento do nível dos oceanos, que vai fazer com que alguns países, como por exemplo Tuvalu, simplesmente desapareçam nas próximas décadas. Esse fluxo, queridões, ele traz uma perspectiva real de esvaziamento demográfico de alguns países. A minha geração, a geração de vocês, ela pode estar presenciando o fim real de alguns países, com a sua população se tornando apenas uma etnia dentro de países maiores, como Papua, Austrália ou a Nova Zelândia. Muito que bem, queridões. Agradeço muito pela participação. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Beijos no coração. Até mais. Tchau, tchau.